E aí galera, foi uma honra aparecer no programa do Bial nessa semana, mas tinha tanto que eu queria falar que eu simplesmente não pude. Mas graças a Deus o YouTube existe, então agora eu vou falar sobre os passos que aconteceu antes, durante e depois da entrevista. Vamos lá. Então, o dia depois da entrevista, o meu amigo Gil, ele gerencia todos os e-mails do canal, me falou que uma mulher do programa do Pedro Bial, um tal de Pedro Bial, queria falar comigo. Ela se chama Miriam, ela é tão simpática, tão amável, mas eu nem tinha ouvido falar de Pedro Bial. Ela me ligou pro meu fone aqui nos Estados Unidos desde um número brasileiro e eu falei com ela meia hora. A gente bateu um papo super legal sobre como é que me apaixonei pela língua portuguesa, a diferença que eu tô vendo entre português formal e informal, o português do YouTube em particular, e mais sobre o meu canal, muitas coisas, como eu disse, mais de meia hora. E ela me falou também que ia ter mais 2 convidados no programa do Bial, mais 2 youtubers. O PC Siqueira com S, ela me falou, e aí uma funkeira que se chama Dani Russo. Eu nem tinha ouvido falar deles também, mas tudo bem, a gente acertou a hora para o dia seguinte, para a entrevista e pronto. Aí eu pesquisei um pouco mais sobre esses youtubers e também o Bial. Tipo, eu descobri que o Bial era apresentador de Big Brother Brasil, ou seja, Big Brother Brasil. Descobri que PC Siqueira era um dos primeiros youtubers populares no Brasil. Eu vi que ele tinha muita tatuagem, que ele tinha óculos e por algum motivo muitas pessoas chamaram dele de PC Porqueira, mas eu não sabia porquê. E aí sim, eu descobri que a Dani Russo é funkeira, ela usa muito palavrão, isso não é meu estilo não, mas eu dei umas risadas quando eu assisti um vídeo dela, quando ela ficou trancada na varanda dela. O dia chegou, o estúdio me ligou às 11 da manhã aqui no meu horário em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Eles me ligaram para fazer o teste, para acertar a ligação no Skype. Foi durante isso que eu tirei uma foto da minha vista, da tela do Skype, e a minha vista do estúdio novo, o cenário do Pedro Bial. Vou falar mais sobre aquela foto daqui a pouco. Mas aí eu fechei o Skype com eles e eu tinha mais um Skype, uma aula de tcheco. Eu tô aprendendo tcheco, então eu falei em tcheco. Aí tinha outra reunião em inglês com uma empresa americana, então tcheco, inglês. Aí depois de falar em inglês, eu tinha que começar a pensar na minha terceira língua do dia, o grande português. Porque eles iam me chamar às 2 da tarde. E antes disso, sim, eu queria acertar o meu português, acostumar a minha mente, mas com o ritmo, né? Oi, eu sou o Gavin, tudo bem? Sim, tudo jóia, opa! Não é só ensaiando, balbuciando aqui sozinho na minha casa. À 1h50 eu peguei uma maçã da geladeira e eu comecei a comer, mas de repente o estúdio me ligou. Ok, Gavin, o show vai começar daqui a pouco, você tem que ficar aqui mesmo, tá bom? Você vai ficar? E eu corri pro meu estúdio aqui no porão da casa com uma maçã, com uma mordida só. Eu me sentei e eu esperei. Ninguém tava falando comigo, mas eu podia ver todo o palco e estúdio de novo. Pessoas correndo em toda direção. Eu aqui sozinho, sem falar pra ninguém, com fome, com um pouco de sede. Eu tinha que usar o banheiro, mas eu não tinha o tempo. Foi durante esse tempinho que eu postei aquela foto da minha vista durante o teste nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter. Enfim, uma voz que tava falando comigo de novo. Ô Gavin, é só levantar a mãozinho se você tiver uma pergunta. Porque o Pedro Bial não tem nada de fone. E aí, de repente, a minha vista foi o lado do Pedro Bial na mesa dele, só assobiando. Eu organizando papéis e eu aqui tipo 2 metros dele. E de repente a câmera avista para o público. E aí palmas. E o show começou. Aí foi muito interessante porque a minha vista no meu Skype foi o show. Feito eu tava em casa com a esposa só assistindo o programa. Só que era sozinho, era com sede, com fome, com bexiga cheia. E em cima de tudo, sabendo que eu ia ser um convidado no programa. Daí a 10 minutos. Foi uma sensação muito estranha mesmo. O Pedro apresentou os prezados convidados. O PC Siqueira, a Dani Russo. E aí ele começou a falar e perguntar perguntas
que não foram tão interessantes, tipo, foram simples demais. YouTube é interessante, né? Pessoas gostam de vocês, né? Quase sem aprofundar mais. Eu adoro essa palavra de português, aprofundar. Tinha ao lado do PC Siqueira outro cara inteligente, muito inteligente, me pareceu, muito erudito. Mas toda vez que ele foi para falar sobre algo sobre a língua portuguesa, que foi o foco do programa, algo mais técnico, ninguém tinha nada para responder. Mas para mim, ele foi a pessoa mais importante no programa. Tipo, eu queria falar mais com ele, até pessoalmente, mas não pude. PC Siqueira foi bom, não foi fora do normal. E a Dani, antes ela me parecia com muita energia, muita alegria. Mas assistindo ela, eu fiquei bem chateado. Ela ficou bem chata, só que tipo, sei lá, gestos assim. Sim, uso palavrão. Mas eu concordei com ela, ela tinha razão sobre a gravação de vídeos. Quando gravar vídeo, youtuber não gosta de ter outras pessoas no quarto, nem o seu melhor amigo. Tipo, a gente sabe que talvez milhares de pessoas vão assistir o vídeo no YouTube, mas aqui sozinho fica muito mais, sei lá, confortável gravar. Nossa, como é verdade, eu não sou de pão selfie, ainda tô me acostumando com esses vlogs, tipo, caminhando no ar livre, outras pessoas vendo, eu com a câmera pra minha cara. Isso é fora do normal para mim, mas youtuber tem que fazer as vezes. Mas, sei lá, eu queria falar com ela a respeito, mas eu não pude. Um pouco frustrante, mas tudo bem. Chegou o intervalo publicitário, quando o Pedro Bial falou: em seguida vamos falar sobre uma história de amor. Amor com a língua portuguesa e como é que um gringo se apaixonou para a nossa língua materna. Algo assim. E aí, o intervalo, que não foi um intervalo, tinha uma voz de novo. Ok, vamos votar já. E nesse tempinho, eu ouvi o Pedro falar algo pra Dani, o PC Siqueira. Amigos, o nosso próximo convidado é do estado de Colorado, nos Estados Unidos. Vocês sabem o que tem no Colorado? Tem maconha legalizada. Vocês conseguem imaginar? Imagine isso, milhões de dólares de renda. Ok, é verdade que maconha legalizada aqui não é um big deal. Nada mudou muito aqui com a regra, mas é muita renda pro estado, sim. Seria outra coisa interessante para bater um papo que eu não pude. Mas foi engraçado e eu pude ouvir o Pedro Bial. E aí o programa voltou e de repente eu tava me assistindo na tela. Tipo, a cara, os ombros estavam na tela, na grande tela no estúdio. E lembre-se de que a minha vista era o programa, então eu tava vendo, tipo, o Pedro falando com a cara aqui, mas eu tava assistindo na minha tela aqui, ninguém me contou como ia funcionar tudo isso. Então ficou muito confuso, tinha um atraso de 2 segundos e eu tinha que mudar outro window, tipo um documento de Word em frente do meu Skype rapidamente para não me confundir durante a conversa. Ficou difícil de ouvir a voz dela. Foi uma experiência tão estranha saber que milhões de pessoas talvez vão assistir. E aí, instantaneamente, fiquei meio tolo, sou o Gavin, apesar de ter ensaiado, praticado o português antes da entrevista. Acontece. Mas foi uma entrevista da hora. Ficou legal ver o meu clipe do meu vídeo sobre bem grandinho e ver como o público gostou. Ou talvez eles tinham uma placa palmas. Sei lá, mas foi legal. Também paguei um miquinho. Ele me perguntou se eu já dei um beijão pra brasileira. E na cabeça tava pensando, claro, na bochecha. E eu falei, sim, várias. O que mereceu mais risadas. Gente, juro que eu sou o esposo feliz. E eu expliquei para a Lauren depois. Mas me pareceu que somente 1 minuto depois da entrevista começar, o Pedro Bial perguntou pros outros YouTubers, ok, vocês têm alguma pergunta pra ela? E aí, por causa do documento Word em frente do Skype, eu não vi a reação da Dani. Imagino que ela ainda era tipo...
E aí, a única pergunta que o PC Siqueira podia formar foi: qual a palavra mais difícil para você pronunciar em português? Foi isso só? Na mesma situação com o youtuber que tinha aprendido a minha língua materna e criado um canal no YouTube falando a respeito como eu gosto da sua língua, eu teria centenas de melhores perguntas para você. Mas tudo bem, a palavra mais difícil para pronunciar é engenharia. Ou é engenharia? Até hoje tenho dificuldades. Não foi mentira. E pronto, a entrevista acabou. O cara técnico me perguntou depois: você quer continuar assistindo? E eu falei que sim, claro. E aí eu assisti o resto do programa, ainda com fome, sede e bexiga cheia. Assisti, fiquei grato, mas fiquei um pouco triste também. Tipo, eu tinha tanto pra falar e comentar, não pude, mas tudo bem, não era meu lugar. Tinha que ser assim. Não tô lamentando isso. Talvez tô lamentando que eu ou qualquer um de vocês ia ser um convidado melhor do que a Dani Russo. Mas eu tinha umas perguntas para ela também. Tipo, eu queria saber, eu sempre tenho pessoas me falando: Gavin, você não deve escutar funk. Funk é horrível. E todo mundo com saudade da época da MPB, o que eu gosto muito também. Mas eu queria perguntar para ela: então, Dani, todo mundo me fala isso. Qual a sua resposta? Eu realmente gostaria de ouvir o que ela tem de dizer. Ou queria falar sobre outras coisas interessantes, tipo outras gírias que eu aprendi interagindo com brasileiros pessoalmente. Porque incrível que pareça, eu quase não assisto YouTube, não. Isso seria outra coisa interessante. Ou queria falar sobre por que eu não uso palavrão em português e por que eu não gosto de ensinar em inglês. É porque aprendiz usa para ser mais, sei lá, natural ou engraçado talvez. Mas sempre sai da boca e soa meio estúpido e muito brega, pelo menos em inglês. Mas enfim, eu queria também mais aprofundação sobre como é incrível, como é bela a língua portuguesa e por que é que eu realmente me apaixonei pela língua. Eu tinha falado a respeito o dia antes com a Miriam, muito sobre isso, mas nem tinha oportunidade na entrevista. Queria falar sobre a escrita do Machado de Assis, da Clarice Lispector, do liricismo do Renato Russo. Será que o povo brasileiro não tem interesse nisso? O programa acabou, a Dani e o PC tiraram selfies com o Pedro Bial. O selfie da Dani Russo tinha esse gesto obsceno e ela forçou o Pedro Bial a fazer e tentou forçar esse cara inteligente a fazer, mas eu tava torcendo para ele não fazer, mas ele evitou, graças a Deus. Pedro Bial tem razão. O YouTube é incrível porque traz a audiência diretamente para você, para o criador, né? Une a audiência, o público com criadores que eles gostam. Os grupos têm muito em comum. Por exemplo, aqui no canal a gente tem paixão real. Realmente respeitamos um ao outro. Realmente queremos aprender mais sobre o mundo, sobre o povo, língua, cultura. É uma comunidade real aqui. E no YouTube geral, eu gosto muito. Eu tenho muita confiança que vai continuar e as mídias tradicionais vão acabar, vão virar obsoletas, talvez, quem sabe. Uma hora antes do programa eu recebi outra ligação no meu fone. Oi, Miriam. Oi? Eles me pediram a tirar aquela foto que eu tinha postado nas minhas redes sociais, mostrando o cenário novo que ainda não tinha estreado. Sabia não. E aí surgiram umas notícias: YouTuber vaza cenário de novo programa de Bial. Opa, sou um cara normal, não uma paparazzi. Brother, ela ainda tava simpática, mas ninguém tinha me falado disso. Até que eu nem sabia que o programa era novo. Enfim, foi uma honra, foi estressante, foi divertido, foi bom. Só que fiquei um pouco ansioso depois, por todos esses motivos que eu já falei. E decidi fazer este vídeo. Realmente tô sentindo a falta de interagir com vocês, meus verdadeiros seguidores e amigos, meus queridos smallistas, pessoalmente. Eu preferiria falar com cada um de vocês, pessoas reais, de que num programa impessoal. Pois é, então aqui é a novidade mais importante. Vou voltar ao Brasil em novembro desse ano com a Lauren. Não vejo a hora. É isso aí. Até então, meus amigos.